ar a TV Uniceub. No programa de hoje tem tecnologia, discussões sobre religião e raça. Os alunos da computação trabalham para resolver problemas reais em parceria com o SESC. Em estúdio, uma conversa sobre os 500 anos da Reforma Protestante e seus desdobramentos. E para encerrar, um papo sobre racismo, consciência negra e música com o cantor Marvin. O programa TV Uniceub está começando agora. A área de tecnologia está com tudo. O nível de empregabilidade é altíssimo, o que faz com que a concorrência também seja bastante grande. Por isso se destaca aquele que se esforça e tem oportunidade de aprender com o mercado. Pensando nisso, o curso de Ciência da Computação estabeleceu uma parceria com o SESC, onde os alunos oferecem soluções reais para problemas administrativos reais. Veja na reportagem. Esse convênio é importante para os alunos, para os professores, para o SESC e para a comunidade em geral, que depois ele vai ser estendido à comunidade. É sempre importante que a gente junte entidades de classe, o governo, as universidades, as escolas que citam, para dar chance a esses jovens de quando chegarem no mercado de trabalho não serem apenas teóricos, e sim terem essa teoria associada à prática. É uma forma dos nossos alunos entrarem no mercado, testarem, implementarem o que eles estudam na academia de uma aplicação prática. Essa iniciativa partiu do momento onde eu, como professor, vejo as necessidades que os alunos têm. Eles reclamam muito, tentam buscar um estágio e não conseguem. Como eu faço parte da Associação das Empresas de Tecnologia, então eu estou reunido com os empresários. E os empresários reclamam que os alunos que saem da faculdade não estão preparados para o mercado de trabalho. Então esse projeto nasceu da necessidade de unir esses dois setores, eliminar essa diferença que há. Como eliminando? Pegando nossos alunos, levando eles para a empresa, para eles começarem a desenvolver soluções, resolver problemas que a própria empresa tem. E isso feito aqui dentro do próprio CEUB. Então o aluno não vai para a empresa, aqui mesmo eu trago a empresa para dentro do CEUB para fazer essa atividade. Esse projeto específico do software foi uma solução onde quem quer associar ao SESC hoje ele precisa ir diretamente do SESC fazer essa operação. A ideia, o projeto que eles criaram um site onde as pessoas que têm interesse em associar o SESC façam isso pela internet e depois só vão lá para confirmar e pegar a carteirinha. Então a ideia é que facilite esse processo. É uma necessidade que o SESC tinha e que eles não conseguiam fazer. Então quando nós conversamos sobre isso, eu falei assim, não, é essa oportunidade que nós precisamos. Olha, o SESC é uma instituição presente em mais de 2.800 municípios brasileiros. Aqui em Brasília está presente em vários locais, em vários pontos da cidade. Tem um atendimento enorme de pessoas, de comerciários e seus dependentes, a população em geral. Só na área esportiva nós temos 28 mil frequentadores das nossas academias, e aí pode entrar alguma instituição, algum estudante que desenvolva um projeto que melhore esse atendimento, que melhore a avaliação desses rendimentos. Sem falar nas questões culturais, na questão da assistência médica, assistência cultural e esportiva, no atendimento odontológico, tudo isso não há hoje nenhuma tarefa que possa se desenvolver em que não se faça presente a questão da tecnologia da informação. Como o professor Gislaine pediu, eu fiquei como gerente de projeto. E aí a gente teve as divisões, que eu e o Gustavo fizemos a parte da documentação do projeto, o Gabriel, o Adonai e o João fizeram a parte da programação, que foi apresentado lá na auditório. O grupo foi dividido em dois setores e eu fiquei na parte da programação. A parte da programação foi justamente o que foi apresentado para eles, a solução e a proposta de inovação. E além da aliança que foi cedida do SESC, juntamente com o CEUB, e isso é muito interessante para a universidade. Esse projeto foi um projeto incrível. Teve muita experiência, foi muito bom ver o pessoal do SESC vir aqui para a gente poder conversar e discutir sobre as coisas. Eu fiz a parte do back-end para fazer a parte da validação do usuário comerciário. No projeto eu fiquei na parte da programação, onde eu cuidei da parte do back-end, que é mais a parte que fica entre o servidor e o site, entre o acesso. Fiquei feliz de receber a proposta do meu professor, era algo que eu estava procurando mesmo, porque eu gosto de procurar novos desafios e tal. Com vocês agora a Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias do Uniceub. Olá,
Começa agora mais um Agência em Ação. Hoje nós vamos falar sobre voluntariado em uma situação bem difícil, mas também emocionante, não é, Marcela? Isso mesmo, Gabriel. E a gente entrevistou a jornalista peruana Caroline Azo, que trabalhou diretamente com crianças sírias e afegãs refugiadas no Iraque. Confere o trechinho. Sempre atendendo as emergências, necessidades. E a ADRA também viu a necessidade que tem lá no Kurdistão e foi lá também a dar ajuda, né? Cuidando das pessoas que fugiram da guerra, que estiveram baixo a escravitude do Estado Islâmico. Lá eu vi que as necessidades eram muito mais que as nossas. Então eu aprendi de que a gente tem que aprender a valorar o que tem. Porque o único que eles têm lá é a vida. Muitos deles morreram no caminho. Tiveram que cruzar o oceano, o mar e tudo, né? E isso mexeu muito comigo. Pois é, pra gente que é do jornalismo, é um desafio tanto trabalhar no cenário de guerra. O que você acha, Gabriel? Eu concordo, mas é uma experiência que eu ainda quero ter na minha carreira. Outra reportagem que nós fizemos durante a semana foi sobre a burocracia que pessoas trans ainda passam para usar o nome social. É um absurdo isso, né, Marcela? Muito. E a gente entrevistou um promotor do Ministério Público que fala sobre os desafios. Para a pessoa mudar, ela tem que procurar um advogado, pedir para que seja feito um processo de alteração de nome junto à vara de registros públicos, argumentando essa questão da transexualidade, apresentando material que demonstre isso. Aí ela deve conversar com o advogado para que o advogado traga o material mais consistente possível. Vamos terminar com música? Nessa semana nós conversamos com um dos grandes ícones da MPB em Brasília. Pois é, a gente conversou com Carlinhos Veiga. Dá uma olhadinha na entrevista. E essa semana eu fiz uma música que a minha inspiração foi minha netinha. Nasceu minha primeira neta, ela não mora aqui, ela mora na Inglaterra. E eu fiz uma canção para ela, assim, morto de saudade, né? Já fiz canção para os meus filhos, já fiz canção falando sobre a realidade do Brasil, já fiz canção sobre o Cerrado. E sempre essa questão ambiental me move, né? A observação dos passarinhos, das flores, essas coisas sempre estão aí na minha temática. Depende muito do momento, cada hora vem uma inspiração diferente, né? Bendita chuva boa que faço do verdejar, enfim, que rega a terra e gera a beleza do grão. Esse foi o nosso Agência em Ação de hoje. Entre em nosso site e comente nas nossas matérias. Não esqueçam das nossas redes sociais. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, gente. E no próximo bloco a gente fala dos 500 anos da Reforma Protestante e o crescimento do grupo dos evangélicos no Brasil. A gente volta já. Há exatos 500 anos, alguns profetas diziam que o mundo ia acabar. E acabou realmente. Ele jamais seria o mesmo. O mundo passaria por uma grande ruptura com a chegada de Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Uma transformação que reverbera até hoje, principalmente no movimento crescente das religiões neopentecostais e evangélicas no Brasil. Eis o tema de hoje no Estúdio Uniceub. Na última semana, fiéis em todo o mundo comemoraram os 500 anos da Reforma Protestante, um dos mais importantes eventos da história do Ocidente e que provocou mudanças profundas nas crenças e práticas religiosas de boa parte do mundo cristão. Para entendermos um pouco mais sobre a importância e o alcance dessas mudanças, bem como seus efeitos sobre uma parcela considerável da humanidade, recebemos a doutora Aline Borges Canani, antropóloga e professora do Uniceub, e o doutor Cláudio Tadeu Fernandes, geógrafo e também professor do Uniceub. Professores, muito obrigado pela presença, é um prazer, uma honra tê-los aqui conosco. Eu que agradeço. Cláudio, vamos começar por você. São 500 anos, né? A gente vê aí, nessas últimas semanas, uma série de comemorações no mundo inteiro, até o próprio Vaticano lançou um selo. O que representou a reforma, né, a iniciativa do Lutero, do Martinho Lutero, para a história da humanidade?
Em primeiro lugar, é preciso que nós nos recordemos, né, de um movimento lento que estava acontecendo, que alguns costumam chamar de pré-reforma, né? Então, esses movimentos estavam acontecendo em várias partes da Europa e creio eu que o Martinho Lutero, né, o que ele fez com as 95 teses pregadas na porta, né, da igreja, então, do castelo de Wittenberg, apenas culminou, né, um movimento que já estava acontecendo. Porém, como você disse, né, era uma pessoa, era um teólogo, né, muito bem preparado e se revoltava, então, contra o sistema de indulgências, né, que estava acontecendo na Igreja Católica e, apesar dela pregar até votos de pobreza, ela acumulava muita riqueza, né, e, inclusive, né, possuía muitas propriedades, né, quer dizer, uma imensidão de terras e, claro, né, isso provocava uma certa rejeição, né. Enfim, então, o que o Lutero faz, né, é uma pregação de que seria possível, né, também o homem se salvar por meio da palavra. Porque se nós nos recordarmos também, né, do universo mental do fim da Idade Média, o que acontecia é que o mundo era explicado, né, por fenômenos que seriam imutáveis e determinados por Deus no processo de criação. E a partir daí, o homem, aos poucos, vai tomando consciência, com o movimento também que estava acontecendo, chamado de humanismo, né, que acompanha essa época, a qual nós chamamos de Renascimento, que vai colocar o próprio homem, né, no centro do universo, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, aí, né, o que vigorava normalmente, era a teoria da predestinação, ou seja, tudo que nós praticássemos aqui nesse mundo estaria de alguma forma já predeterminado por Deus. Né? Exatamente. E a salvação, né, para isso, acontecia, infelizmente, né, por meio de indulgências e outras práticas realmente que não poderia se concordar, né? Mas, enfim, mas a partir daí, né, nós vamos ter a ideia, né, de que o homem realmente, ele começa, né, a discussão sobre o livre-arbítrio, né, e que ele poderia alcançar a salvação por si mesmo, embora o Lutero também ele fosse relativamente conservador. Aline, passados 500 anos, né, o que ainda separa católicos e protestantes? Porque ainda há algumas coisas que separam, né? O que separa? Com certeza, com certeza. Não é pouca coisa, né? Mas a partir da reforma de Lutero, você tem essa questão da autonomia, né? Então você tinha nos católicos, você tinha sempre o padre dando a interpretação, o padre voltado para dentro da igreja, voltado para o altar e de costas para o povo. E isso deixava então as pessoas de fora daquele evento que era a missa sendo celebrada, né? E a partir então da reforma, você tem a tradução da Bíblia e a possibilidade de autonomia das pessoas lerem a palavra e terem a sua interpretação. E isso resulta numa multiplicidade de interpretações diferentes e aí na possibilidade de surgimento de novas igrejas. Então aí você tem uma multiplicação de denominações religiosas que têm a sua própria interpretação do que está escrito na palavra. Agora, Cláudio, com relação ao crescimento, né, principalmente aqui no Brasil, e das denominações, principalmente das neopentecostais, né? E da forma como isso tem, de uma certa maneira, influenciado na nossa vida política, na nossa vida, até na nossa vida cultural, né? A gente tem presenciado isso, né? Esse crescimento. Há informações do IBGE de que os protestantes no Brasil já são praticamente 1/5 da população, né? 1/4 da população. Como é que você vê esse aumento, né? O Brasil quase que deixando de ser o maior país católico do mundo e a influência dessas denominações na religião? Eu queria ouvir você e depois ouvir a Aline para a gente fechar. Bom, eu acho que isso, de uma certa forma, casa com o próprio processo histórico, né? Porque o protestantismo, né, trouxe transformações significativas na política. Quer dizer, inicialmente ele não tinha, né, maiores pretensões políticas, mas à medida, né, que, no caso a época da reforma, né, e por isso que o luteranismo cresceu, ele começa, né, a ganhar o apoio dos príncipes, né, diversos governantes, no sentido de que queriam realmente tirar um pouco o poder temporal que a igreja exercia sobre as pessoas, né? E então vai casar muito bem, inclusive, com o crescimento do próprio capitalismo, né?
onde a igreja normalmente pregava, né, falava sobre o pecado de usura. Da usura, né? E o protestantismo, não, tudo bem, você pode ter riquezas, né, na terra assim, né, muito bem, desde que você seja uma pessoa correta e siga, né, a palavra. Tá? E eu vejo isso que está acontecendo no Brasil hoje, esse crescimento, né, do protestantismo, algo muito parecido. Quer dizer, então há um certo descontentamento, né, com formas mais ou menos padronizadas, muitas vezes que acontecem na Igreja Católica, que as pessoas não se sentem, né, tão atingidas, talvez, pela palavra. E o protestantismo, muitas vezes, ao abandonar um pouco a razão e mexer mais com a emoção, vai conquistando cada vez mais adeptos. Um número maior de adeptos. Exatamente. E, à medida que isso vai acontecendo, né, é claro, né, que esse grupo ele acaba elegendo os seus próprios representantes. Ganhando força. Ganhando força. A bancada evangélica, Aline, como é que você vê a religião esse fenômeno? É um fenômeno crescente, né, e espetacular, impressionante para a gente. A religião, ela traz uma visão de mundo, então ela traz em si uma hierarquia de valores própria e ela tem uma verdade. A religião é sempre dogmática, né? E isso vai representar uma possibilidade também das pessoas encontrarem um sentido no mundo. Então, no momento em que você tem crise de capitalismo, que você tem crise de valores, descrença política, a religião está te oferecendo uma hierarquia e uma possibilidade de interpretar o que está acontecendo e atribuir um novo sentido para a sua vida. Então, em momentos de crise, se vê sempre um aumento, um aumento da oferta religiosa e da procura religiosa, ou seja, também tem uma relação econômica aí de oferta e procura com a crise, né? Então aumentam as denominações e aumenta também a busca de representação política. Então você tem essa questão dos grupos dentro da política quererem estar representados por uma pessoa que seja de dentro da religião. Queria agradecer muito a participação de vocês, e foi um prazer, uma satisfação poder conversar com vocês. Espero tê-los aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. Aqui termina mais uma edição do Estúdio Uniceub. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco, uma entrevista com o cantor Marvin sobre negritude, racismo e música. A gente volta já. No dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra, mas um país onde 54% da população é negra ou parda, ou seja, mais da metade do nosso país é de alguma forma vítima de injustiça de toda a natureza, além do racismo, a data ganhou proporção e hoje tem-se um mês inteiro de reflexões sobre o tema. Para entrar um pouco mais na discussão, o cantor Marvin conversou com o aluno de jornalismo Weber Arruda e o repórter cinematográfico Wagner Augusto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Quem é o Marvin? Cara, o Marvin é um menino sonhador. Hoje eu posso dizer que eu seja um realizador. Eu amo a Deus, amo minha família, amo a música. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou. Você tem sua identidade musical, né? Mas como que ela foi formada? Quais são suas referências? Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai me deu meu primeiro violãozinho e eu queria aprender 2 músicas. Uma música do Beatles e uma música do Tom Jobim. Não aprendi as 2 até hoje. Mas a partir daí tomei gosto pela música e de fato comecei a estudar, me aprofundar com aquelas revistinhas que hoje eu acho que não tem mais. E tive meu primeiro grupo de pagode quando eu tinha 11 anos de idade. Aí comecei a tocar com os meninos mais velhos e tal. A gente tocava até uns axés, umas coisas bem diferentes. E quando eu tinha por volta de 15 anos, eu me converti ao protestantismo. E aí tive meu primeiro contato com a música negra, de fato, com a black music gospel. Então, meus primeiros contatos com a música pelo fato da minha família foram de Jorge Ben, Tim Maia, Jorge Aragão. E senti a pegada do negão, mistura melanina com emoção, ecoa amor, loucura, paixão. E depois com toda essa revolução da música pop brasileira, do funk, eu fui agregando isso à minha música
E eu faço hoje o que a gente chama de MNB, que é a música negra brasileira, que vem formada por todos esses segmentos musicais da música negra, que é o reggae, que é o samba, que é o rap, que é o pop também. Ela já fica toda assanhada, ela já fica toda agitada, ela vai ficando toda safada quando sente a pegada. Estamos no mês da consciência negra e eu estava navegando pela internet um dia desses e vi um clipe seu. O nome dele é Respeite a Minha Pele. Conta pra gente sobre esse trabalho aí um pouco. Então, Respeite a Minha Pele foi meu último trabalho produzido, uma música que eu tive a honra de fazer com um primo meu, chama N. Joe, que é rapper no Rio de Janeiro. Tem um trabalho lindo também. E aí eu fiz o refrão dessa música. Tinha acontecido algum fato de preconceito, de racismo. E aí me veio esse insight de fazer esse refrão, que é respeite a minha pele preta, meu orgulho negro e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeita minha pele preta, meu orgulho negro e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. É uma música que tem me dado um retorno muito bom, porque as pessoas têm se identificado com a letra e me passam esse feedback. E isso aí eu acho que não tem preço. A gente ter oportunidade de levar autoestima pro negro, de ter uma referência, de mostrar que o negro é bonito, que o cabelo crespo é bonito, que o nosso tom de pele é bonito. Então acho que isso não tem preço para mim. Uma recompensa, como é que eu posso te dizer? Uma satisfação pessoal mesmo, de que eu contribuí para a cultura. Faz assim, com jeito, com sabor, te quero mais. Sem fim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Que eu tô na intenção de ter você só pra mim. De acordo com o mapa da violência, o homem negro tem 12 vezes mais chance de ser vítima de homicídio aqui no Brasil do que um homem branco. Ou seja, a escravidão foi abolida, mas o preconceito é pertinente, ele continua. Você acha que o Brasil é um país racista? Brasil, apesar de ter a maior parte da população negra, ele é um país completamente racista. A gente percebe isso através de... Se a gente for olhar os cargos de chefia, por exemplo, quantos de liderança, quantos são ocupados por negros, né? Em contrapartida, se a gente for avaliar a porcentagem das pessoas que estão em reclusão, que são negras, qual seria essa porcentagem? Isso é culpa nossa? É porque a gente não correu atrás ou é porque não nos foi dada a mesma oportunidade? Quando você entra numa escola particular, você consegue contar a quantidade de negros? Então é muito fácil chegar e falar que são dadas as mesmas oportunidades, mas a gente sabe que não é. Até se pensar, se levantar essa questão das escolas aí, eu me recordo de poucos professores negros que eu tive. Não sei se é o seu caso também, entendeu? Assim, se teve, entendeu? Tive pouquíssimos também. E aí é onde a gente entra no fato da referência, mudando um pouquinho a gente entra um pouquinho no fato da referência também. Quais são as referências de negro que a gente tem? Ah, mas o Joaquim Barbosa chegou. Mas o Joaquim Barbosa é um. Agora vive sem mim, vai ser bem melhor pra mim, pra você, segurar a onda. Dizem que o negro ele foi importante para a construção do nosso país, da nossa cultura, etc. Mas ele foi mais que isso, ele foi essencial, né? Dados do IBGE de 2014 mostram que a maioria da população se declarou parda ou negra, cerca de 53,6%. Me parece que isso tem a ver com o movimento negro. As pessoas, de fato, agora estão se considerando negras e estão declarando isso. O que você acha desse movimento, disso tudo que está acontecendo, do rumo que nós estamos tomando? Acho que já foi um grande passo. A gente conseguiu, os negros começarem a se sentir negros de fato, a ter orgulho do cabelo, a ter orgulho do tom da pele, a ter orgulho da nossa cultura religiosa. Eu sou um cara que foi criado em igreja cristã, como eu falei anteriormente, mas eu tenho um super carinho e um super respeito com as religiões de origem africana. Hoje a gente já consegue ver as negras de cabelo black power,
né? Os negros também de rasta, de dread, de cabelo raspado que seja. Eu acho que as pessoas que querem alisar o cabelo, os negros que querem alisar, que alisem também, mas que tenham a consciência que a gente é bonito como a gente é. Vou te levar pra uma suíte, a cama redonda, espelho no teto, chega mais perto porque eu quero te provar. Tem uma frase de uma música do Projota que eu gosto muito que diz assim, me desculpem até o termo: se a sua esperança morreu, irmão, né? Ela era a última a morrer, você já não existe mais. Então a gente tem um ideal. A gente vai lutar por aquele ideal até nossos últimos dias de vida. Eu acho importante pelo fato de que todo esse movimento que tem acontecido, de ser levado à mídia, inclusive, toda hora a gente está vendo alguém batendo a respeito de racismo, alguém denunciando, é importante. É importante porque, como eu falei anteriormente, a gente precisa problematizar. Problematizar e levar isso para a sociedade como um todo. Porque a mudança de mente, ela não ocorre de um dia para a noite. A gente vai ver nas próximas gerações. Talvez a mudança não seja agora, não seja na próxima geração, mas o seu neto provavelmente consiga perceber um mundo diferente. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. O conhecido geógrafo e professor Milton Santos dizia: a má índole associada à falta de educação leva ao racismo, ao preconceito e até à marginalidade. É por isso que acabar com o racismo no Brasil passa pelo conhecimento. Se você quiser ver essas e outras reportagens que passaram no programa de hoje, é só acessar as nossas redes sociais. Na semana que vem a gente vai estar aqui de novo na Band, às 10 horas da manhã. Até lá. Respeita minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeita meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeita minha pele preta, meu